Então, pessoal, eu mandei para vocês as imagens, agora eu vou passar a explicação, bem tranquilo para vocês. Eu estou tirando todo esse material do livro de matemática do primeiro ano, contexto e aplicações, está no capítulo 8, logaritmo e funções logarítmicas, é do Dante. Então, para introduzir o logaritmo, ele apresenta esse problema aqui. Segundo o Banco Mundial, a previsão demográfica na América Latina no período de 2004 a 2020 é de 1,2% ao ano, aproximadamente. Aí ele faz uma pergunta: em quantos anos a população da América Latina vai dobrar se a taxa de crescimento continuar a mesma, se permanecer essa taxa aqui? Então, no livro, a gente vai modelar essa situação. Eu tenho aqui a tabelinha onde eu coloquei uma célula para o tempo, uma célula para a população. No início, eu tenho uma população inicial que eu vou chamar de P0. Um ano após, eu vou ter a população um ano após, que eu vou chamar de P1, que vai ser igual a população inicial vezes a taxa. Por que está escrito 100% mais 1,2%? 100% é tudo, mas esse acréscimo que ele está falando. Então, eu vou fazer 100% mais 1,2%, 100% mais 1,2%, eu vou ter 101,2%, que eu posso escrever assim. Então, no primeiro ano, eu vou ter P1 igual a P0, população inicial, vezes 101,2%. E no segundo ano? No segundo ano, 2 anos de transcorrido, eu vou ter uma população 2, que é igual à população inicial, vezes a taxa, que é relativa ao primeiro ano, vezes a taxa novamente, que agora é relativa ao segundo ano. Então, nós temos que P2 vai ser igual ao produto da população inicial, duas vezes, olha para você ver, a gente vai multiplicar a taxa. Então, eu posso escrever que ela vai ser população 2 anos após, vai ser igual à população inicial, a taxa, que é 101,2% ao quadrado. Ao quadrado porque essa é do primeiro ano, essa é do segundo ano. Se eu estender isso para o terceiro ano, eu teria que P3, que é a população lá no terceiro ano, vai ser igual à população inicial, a que eu tinha lá no começo, vezes a primeira taxa do primeiro ano, vezes a segunda taxa no segundo ano, vezes a terceira taxa no terceiro ano. Então, posso dizer que a população no terceiro ano seria igual à população inicial, vezes a taxa, mas essa taxa agora é elevada ao cubo. Repetindo isso, a gente conseguiria determinar um padrão. Se eu tivesse lá em X anos, eu teria uma população nesse período X, que vai ser igual à população inicial, que multiplica a taxa, 101,2%, elevado à quantidade de anos, X. Só para ter uma observação aqui, 101,2%, eu posso escrever 101,2 dividido por 100, que isso é 1,012. Assim, quando eu estiver tratando com X anos, eu posso dizer que a população daqui a X anos vai ser igual à população inicial vezes 1,012 elevado a X. O que eu tenho agora? De uma forma genérica, eu posso dizer que a população para qualquer período vai ser igual à população inicial vezes 1,012 elevado ao período. Lembrando que esse período que a gente está trabalhando aqui vai ser em anos. O problema, ele diz qual é o dobro. Quando que essa população, qual é o período que eu estarei para que essa população seja o dobro. Então, eu vou colocar assim, período, P de x, Px, mas eu quero que esse Px tenha valor igual à população inicial vezes 2, que é o dobro. Para a gente começar a modelar, perceba que eu tenho tanto essa equaçãozinha dependendo de Px, quanto essa equaçãozinha dependendo de Px, e eu posso partir de uma afirmação verdadeira, que Px é igual a Px. Melhorando, eu posso dizer que Px branco é igual a Px amarelo. O meu Px branco vale 2 vezes a população inicial. E o meu Px amarelo é população inicial vezes 1,012 elevado a x. Está ele aqui. Aqui embaixo, perceba uma coisa. No primeiro membro, eu tenho todo mundo sendo multiplicado pela população inicial. E no segundo membro, eu tenho todo mundo sendo multiplicado pela população inicial. Assim, eu posso cancelar esses dois termos aqui. Lei do cancelamento. O que me sobrou? 2 é igual a 1,012 elevado a x.
Ou eu posso escrever só trocando os dois membros de lugares. Quando eu troco todos os termos de todos os membros simultaneamente, eu não troco o sinal de ninguém. Então eu estou escrevendo 1,012 elevado a x é igual a 2. O problema é que tudo que nós aprendemos até agora na matemática básica, a gente não consegue resolver esse problema. Então a gente vai ter que introduzir uma nova ferramenta ou um novo conceito matemático para a gente começar a trabalhar com isso aqui, que vai ser o logaritmo. Mas vamos mais devagar. Vamos então fazer definição de logaritmo de um número. Como exemplo, para a gente começar a visualizar, eu vou colocar aqui. Considere as seguintes questões. A que número x se deve elevar o número 2 para se obter o número 8? Então vamos escrever o que está aqui em forma de equação. A que número eu devo elevar a x para eu ter como resposta o 8? Então eu tenho 2 elevado a x é igual a 8. Perceba uma coisa, temos que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando, quando não tem nenhum expoente indicado, vale 1. Lembra da regrinha? Produto de mesma base, você vai conservar a base, somar os expoentes. 1 mais 1 mais 1, assim você tem 2 ao cubo. Então, escrever 8 é a mesma coisa que escrever 2 ao cubo. Assim, a gente pode, no lugar do 8, substituir por 2 ao cubo. Temos 2 elevado a x é igual a 8, C e somente C, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Perceba que as bases agora estão iguais. Se as bases são iguais, o que me resta concluir é que os expoentes devem ser iguais para que essa igualdade seja verdadeira. Então, essa afirmação implica no meu x igual a 3. Vamos fazer a mesma coisa agora para o número 1 sobre 81 avos. A que número x se deve elevar o número 3 para se obter 1 sobre 81? Então, a que número x eu tenho que elevar o 3 para que eu tenha como resposta 1 sobre 81? Então, vamos trabalhar aqui com 1 sobre 81 avos. Tem uma regrinha, vocês vão lembrar, que se eu inverter o numerador com o denominador, o meu expoente que não aparece aqui, que é 1, passa a ser menos 1. Assim, escrever 1 sobre 81 avos equivale a escrever 81 sobre 1, todo mundo elevado a menos 1. Tudo bem? Então, eu posso reduzir a esse termo aqui. Olhando com um pouquinho mais de critério, se eu observar o 81, eu sei que 81 é 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. E eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Então, no lugar desse 9, eu posso colocar um 3 ao quadrado. No lugar desse 9, eu posso colocar outro 3 ao quadrado. E agora eu posso fazer produto de mesma base, eu conservo a base, e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, eu posso trocar agora esse 81 por 3 elevado à quarta. Então, eu vou pegar essa estrutura e vou escrever 3 elevado a x é igual a 81 elevado a menos 1, porque a gente inverteu essa fração. Aí o expoente ficou negativo. Agora, eu vou fazer que 3 elevado a x é igual, no lugar de 81, eu vou colocar 3 à quarta. 3 à quarta elevado a menos 1, que já estava aqui. Como que eu faço um número elevado a um expoente elevado a outro? Basta eu multiplicar esses dois. Então, eu tenho 3 elevado a x é igual a 3, 4 vezes menos 1, menos 4. As minhas bases estão iguais. Para que essa equação seja verdadeira, implica que o x tem que ser igual a menos 4. Agora perceba uma coisa. Esses valores que nós encontramos, o 3 e o menos 4, eles são denominados para a gente logaritmos. Assim, nós escrevemos que 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Em notação, eu coloco log de 8 na base 2 é igual a 3. E menos 4 é o logaritmo de 1 sobre 81 avos na base 3. Em notação, eu escrevo log de 1 sobre 81 avos na base 3 é igual a menos 4. Agora, eu posso usar a definição de logaritmos. Dados os números reais positivos a e b, com a diferente de 1, se b igual a elevado a c, então o expoente c chama-se logaritmo de b na base a. Ou seja, log de b na base a é igual a c,
C e somente C, A elevado a C foi igual a B. Mas olha, não esqueça que tem restrições aqui. O meu A, ele é sempre positivo, o meu B é sempre positivo, e essa base do logaritmo, ela tem que ser diferente de 1. Porque pensa comigo, essa base, ela vai ser a base do meu expoente. Todo número, 1 elevado a qualquer valor, vai ser ele mesmo. Então isso aqui não vai ter nenhuma graça, ficar trabalhando com ele quando a base for 1. Log de B na base A igual a C, C e somente C, A elevado a C é igual a B. Essa regrinha aqui é bom você memorizar, é bom você guardar, é bom você compreender, porque toda vez que você travar em logaritmo, você parte dela. Lógico, depois a gente vai estudar as propriedades para poder auxiliar nos cálculos. Mas por enquanto, essa estruturazinha você tem que lembrar, associar o log ao exponencial. Agora, cada termozinho dessas equaçõezinhas aqui vai receber um nome. Esse B é o meu logaritmando. Esse A que está na cauda do G, ele é a base do meu logaritmo. E esse C é o meu logaritmo, é o valor que eu espero. Quando eu tenho na forma exponencial, eu tenho a base do expoente ou a base da potência. Eu gosto de chamar a base do expoente. C é meu expoente e a resposta, quando eu desenvolvo isso aqui, esse B vai ser minha potência. Para você montar o logaritmo em forma de exponencial, é simplesinho. É só você fazer essas duas curvinhas aqui, ó. A base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então, A elevado a C é igual a B. Eu deixei para vocês 5 exercícios para vocês resolverem. É o exercício A, B, C e D. Eu já fiz para vocês e agora eu vou explicar eles. Então, vamos lá. À medida que o tempo for passando, vocês vão ficando super habilidosos para resolverem eles. Mas vamos lá. Log de 16 na base 2, eu vou começar escrevendo assim, ó, que log de 16 na base 2 é igual a um valor que eu desconheço, que eu vou chamar de x. Usando a definição, eu vou falar que 2 elevado a x tem que ser igual a 16. Aí eu transformei esse logaritmo numa equação exponencial. Agora eu tenho 2 elevado a x é igual a 16. Agora perceba uma coisa, que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então eu posso escrever que 2 elevado a x é igual a 4 ao quadrado, mas essa base é 2 e essa base é 4. O interessante é que 4 eu consigo também escrever na base 2. 4 é 2 ao quadrado. Assim, eu posso escrever que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Como que eu resolvo essa operação? Basta eu multiplicar esse por esse. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2. Agora que eu faço 2 vezes 2, 4. Assim, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 à quarta. As bases são iguais, eu paro de pensar nas bases e começo a pensar nos expoentes. Se existe igualdade entre as bases, então os expoentes aqui devem ser iguais. X igual a 4. Assim, temos log de 16 na base 2 é igual a 4. Ó, uma observação, que 2 à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 16. Então, eu posso perfeitamente trocar o 16 por 2 elevado à quarta. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Vamos para o próximo exercício aqui. Log de 81 na base 3. Então, eu vou escrever log de 81 na base 3 é igual a x. Usando a definição, 3 elevado a x é igual a 81. Aí eu escrevi essa equaçãozinha, 3 elevado a x é igual a 81. 81 eu sei que é 9 ao quadrado. Mas isso está na base 3 e está na base 9. Mas eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Assim eu posso escrever 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado ao quadrado. Basta eu multiplicar esses dois, eu tenho agora um novo expoente. 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Se as bases são iguais, agora eu busco uma igualdade entre os expoentes. X igual a 4. Dessa forma, log de 81 na base 3 é 4. Na verdade, são 4. Uma observação. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que isso vai dar 81. Então, posso perfeitamente tirar esse 81 e trocar por 3 à quarta para eu continuar a minha operação. Vamos fazer a letra C. Log de 128 na base 2. Eu vou escrever log de 128 na base 2 igual a x. Aí eu posso usar a definição. 2 elevado a x tem igual a 128.
o jeito que está resolvido aqui é o jeito que eu pensei em fazer. Usei o método da preguiça, do menor esforço. Então eu fiz o seguinte: 2 elevado a x igual a 128. Lembrei que 128 é a mesma coisa que 2 vezes 64. Opa, 64 é um quadrado perfeito. Eu sei quanto dá esse cara. Esse cara é 8 ao quadrado. Assim eu escrevi 2 elevado a x é igual a 128, troquei o 128 por 2 vezes 64, agora eu vou trocar o 64 por 8 ao quadrado. E aí eu escrevi 2 elevado a x é igual a 2 vezes 8 ao quadrado. E eu lembrei no exercício anterior, que nós calculamos, que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Agora eu tenho 2 elevado a x é igual a 2 vezes 2 ao cubo, isso ao quadrado. Para eu resolver potência de potência, basta expoente de expoente, basta só multiplicar esse cara aqui. 2 vezes 3, 6. Agora eu tenho 2 vezes esse resultado. 2 elevado a x é igual a 2 vezes 2 à sexta. Produto de mesma base, conserva a base e somos expoente. Não tem ninguém aqui, vale 1, 1. Mais 6, 7. 2 elevado a x é igual a 2 à sétima. As bases são iguais, agora eu igualo meus expoentes, x igual a 7. Então, o log de 128 na base 2 é igual a 7. Mas você não precisa desenvolver esse raciocínio aqui. Quando eu tenho um número, basta eu pegar esse número e fatorar ele. Então eu venho aqui, 128 dividido por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então para eu fatorar esse número eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 2. Então eu posso perfeitamente ter trocado 128 por 2 à sétima logo aqui no comecinho da minha conta. E eu já teria essa resposta aqui. Vamos fazer agora a letra D. A letra D diz assim: log de 9 na base raiz de 3. Eu vou escrever novamente: log de 9 na base raiz de 3 igual a x. Eu vou dizer que raiz de 3 elevado a x tem que ser igual a 9. Raiz de 3 elevado a x tem que ser igual a 9. Lembrando que a raiz, ela nada mais é que uma fração, 1 sobre 2. Então, eu vou trocar raiz de 3 por 3 elevado a 1 sobre 2. Isso tudo elevado a x. Vai ser igual a 9, que eu posso escrever 3 ao quadrado. Agora, basta eu multiplicar. Para eu resolver esse ladozinho, eu vou ter 3. 1 sobre 2 vezes x é x sobre 2. 1 vezes x é 1x. Está aqui. E do outro lado eu carrego 3 ao quadrado. Agora perceba, as bases são iguais. Basta igualar os expoentes. X sobre 2 é igual a 2. Esse cara eu vou passar multiplicando. Então eu tenho x igual a 2 vezes 2, x igual a 4. Então, log de 9 na base raiz quadrada de 3 é igual a 4. Então vamos lá, vamos resolver agora o último exercício. O último exercício diz assim: log de 3 raiz de 3 na base 1 sobre 9. Qual é esse logaritmo? Eu vou escrever que log de 3 raiz de 3 na base 1 sobre 9 é igual a x. Vou usar a regrinha da definição. Essa base do logaritmo elevado ao meu logaritmo tem que dar o meu logaritmando. Assim eu tenho 1 sobre 9 elevado a x tem que ser igual a 3 raiz de 3. Vou inverter essa fração, eu vou ter 9 elevado a menos 1. Isso tudo elevado a x. Do outro lado da minha equação, no segundo membro, eu tenho 3, eu vou escrever 3 elevado a 1, vezes 3. Essa raiz vai virar 1 sobre 2. Agora eu tenho menos 1 vezes x menos x, 9 elevado a menos x, é igual a 3. Produto de mesma base, eu conservo a base e somos expoente. 1 mais 1 sobre 2. O que eu vou ter aqui, se eu fizer essa continha, eu vou ter 9 elevado a menos x igual a 3 elevado a 2 mais 1 sobre 2, que vai me dar 3 sobre 2. Quem não lembra a forma de resolver isso aqui, eu fiz ela aqui no cantinho para vocês. Então, nós temos 1 mais 1 sobre 2. Eu completo aqui embaixo com o número 1, para virar uma fração completinha. Então, tem 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Agora, perceba uma coisa. Esse denominador é 2. Para eu poder somar, os dois denominadores têm que ter o mesmo valor. É muito fácil transformar 1 em 2. Basta eu multiplicar esse cara por 2. Assim, para que essa fração permaneça inalterada,
eu vou multiplicar por 2 embaixo e vou multiplicar por 2 em cima. Então, tanto o meu numerador quanto o meu denominador estão sendo multiplicados por 2. Essa fração passa a ser agora 2 sobre 2. Mas perceba que 2 sobre 2, 2 dividido por 2 é 1. Volta ao que era. Então, eu alterei a forma de escrever, mas eu não alterei o seu valor. Eu estou trocando o número 1 por 2 sobre 2. Agora, os denominadores são iguais. Eu conservo um denominador e somo os numeradores. 2 mais 1, 3. Então, a minha resposta agora é 3 sobre 2. Voltando para cá, 9 elevado a menos x é igual a 3 elevado a 3 sobre 2. 9 eu posso escrever sendo 3 ao quadrado. E do outro lado, permanece do jeito que estava. 2 vezes menos x, eu posso escrever menos 2x. Agora eu tenho 3 elevado a menos 2x é igual a 3 elevado a 3 sobre 2. Os denominadores, as bases agora são iguais. Eu passo a igualar agora os expoentes. Eu tenho que menos 2x é igual a 3 sobre 2. Como eu procuro o valor de x e não de menos x, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Eu altero. Quem é negativo fica positivo, quem é positivo fica negativo. Agora vou tentar resolver essa equaçãozinha. 2x é igual a menos 3 sobre 2. Esse 2, basta eu multiplicar aqui, que vai dar 4. Mas o processo seria, esse 2 passa dividindo todo mundo do outro lado, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso dessa segunda. Agora eu tenho menos vezes mais é menos, 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 2, 4. Então, o meu x vale menos 3 quartos. Assim, o log de 3 raiz de 3 na base de 1 sobre 9 é menos 3 quartos. E até a próxima. Obrigado.